crianças! Bem-vindas a mais uma história do Nova Kids. Eu sou a Prof. Elô. E eu sou o Prof. Gabi. Nós estamos aqui porque vamos contar para você uma história maravilhosa. E toda quarta-feira, às 9 da manhã, aqui no canal da igreja, você pode chamar as pessoas da sua casa e assistir com eles essa linda história que nós vamos postar. Hoje é uma história maravilhosa de um grande milagre que aconteceu. E sabe como é que eu sei que esse milagre é verdade, Prof. Gabi? É claro, Prof. Elô! Através da Bíblia! E tudo que está na Bíblia é verdade! Isso mesmo, Deus não mente. E Deus deixou essa história gravada aqui na Bíblia porque Ele queria te ensinar uma grande lição. Ela aconteceu há muito tempo atrás, num lugar chamado Síria. Lá existia um homem, um guerreiro, um comandante do exército da Síria muito poderoso. O nome dele era Naamã. Pense num homem valente, num guerreiro poderoso. Todas as pessoas conheciam ele. Só que aconteceu algo horrível com Naamã. Sabe o que aconteceu? Ele ficou doente. Olha só o rosto dele. A Bíblia fala que ele ficou com lepra. Lepra é uma doença que deixa o seu corpo todo cheio de feridas. E isso aconteceu com Naamã. Crianças, imagine essa vergonha. Um comandante de um grande exército ficar leproso. E naquela época não tinha cura para lepra. Mas sabe, um dia Naamã e o seu exército foram invadir um lugar. E lá eles pegaram como escrava uma menina, uma serva. E ela foi ser então escrava para a esposa de Naamã. Crianças, essa menina tinha todos os motivos para ficar com o coração amargurado, com o coração triste e chateado. Ela poderia pensar: poxa, eu morava lá com meus pais, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, morava numa casa e agora eu tô aqui como escrava, trabalhando para essa mulher em um outro lugar. Nossa, ela poderia ter reclamado, ter feito muitas coisas, mas crianças, ela entendeu uma coisa muito importante, que nós também devemos aprender. Sabe o que é? Que todas as circunstâncias da nossa vida, ou seja, quem são seus pais, quem são seus irmãos, quem são as pessoas que moram com você na sua casa, tudo isso existe para que você possa glorificar a Deus. E ela entendeu isso. Crianças, sabe o que ela fez? Ela chegou e falou com a sua senhora. E ela falou de Eliseu, um profeta de Deus. Ela falou assim para sua senhora: se o meu senhor Naamã ir lá em Samaria e falar com um profeta de Deus chamado Eliseu, com certeza ele seria curado. Crianças, aquela menina falou do poder de Deus. Você também, aonde você está, você pode falar do poder de Deus para as pessoas. Não existe nada que te impeça de falar de Jesus. Então, aquela menina falou então do profeta Eliseu. E aí então, a esposa de Naamã foi falar com ele e falou: olha, aquela menina falou sobre um profeta. E sabe o que ele fez? Ele foi falar com o rei da Síria. Foi pedir autorização, né? Para poder ir lá para Samaria e encontrar esse profeta Eliseu. Será que ele encontrou esse profeta, Prof. Gabi? Isso, Prof. Elô, e ele encontrou sim. Mas antes de encontrar com Eliseu, Naamã pegou presentes para dar para esse povo israelita. Ele pegou ouro, prata, roupas finas. E aí ele preparou seus cavalos, os seus carros e para ir até lá em Israel para encontrar esse profeta Eliseu. Crianças, mas o rei da Síria fez uma carta falando assim: povo israelita, estou levando o meu profeta Naamã para ser curado. E aí, crianças, nessa carta estava escrito isso: e então
chegando lá, ele chegou no rei de Israel e ele mostrou essa carta. Mas você acha que o rei de Israel respondeu o quê? Ele respondeu assim: você acha que eu sou Deus? Esse homem está me provocando. Quem ele pensa que ele é? Então, crianças, ele saiu de lá, mas quando Eliseu ficou sabendo que Naamã estaria ali em Israel, ele chamou: venha, pede para ele vir na minha casa. Então Eliseu chamou Naamã para ir lá na casa dele. Mas Naamã, ele era um oficial do rei Sírio. Ele era um homem muito respeitado, muito honrado, e todo mundo tinha respeito por Naamã. Mas Eliseu, ele falou assim pro mensageiro dele, falou assim: mensageiro, vá lá e fala para Eliseu que ele deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Nisso, crianças, Naamã ficou tão furioso quando ficou sabendo quem ele pensa que ele é, porque olha só, eu sou um oficial, eu devo ter respeito. E na verdade, Naamã achou que ele ia ser recebido com festa, com toda aquela glória, aquele glamour para ele, porque ele era um oficial e ele era respeitado e honrado. Mas Eliseu, ele tratou ele de uma maneira simples. Como Deus trata a gente? Deus trata eu, você, a Profelô de maneira igual. Não tem diferença entre a gente. E aí, crianças, Naamã estava tão irritado que ele falou assim: eu achei que Eliseu, ele iria me receber e iria impor as mãos sobre mim e eu iria ficar curado, mas nada disso aconteceu. Então, ele saiu brabo dali. Mas os servos de Naamã, no caminho até o Rio Jordão, eles convenceram Naamã. Mas aí Naamã falou: mas por que eu não fui num rio tipo de Abana ou Farfar lá em Damasco? Por que eu tenho que ir pro Rio Jordão, que é um rio sujo, barrento e um rio pequeno? Por que eu tenho que ir para lá? Mas aí, mesmo assim, ele foi pro Rio Jordão. E na verdade, crianças, Naamã precisava de uma outra coisa. Ele precisava quebrar o seu orgulho, porque Deus e Eliseu estavam tratando Naamã de maneira igual. Deus também nos trata de maneira igual todo mundo. E ele precisava ser humilde. Mas isso estava sendo tratado na vida de Naamã. E chegando lá no Rio Jordão, mesmo sendo convencido pelos seus servos, ele foi mergulhar lá 7 vezes. Chegando no Rio Jordão, ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E aí, crianças, quando ele saiu pela 7ª vez, ele subiu do mergulho e aí a sua pele foi totalmente curado. Naamã foi curado da lepra. E a Bíblia fala, crianças, que a pele dele ficou como uma pele de uma criança. Passa a mão no seu rostinho assim. Ela não é lisinha? Foi assim que a pele de Naamã ficou. Naamã, ficando tão grato, foi até Eliseu. Chegando até Eliseu, ele agradeceu Eliseu pelo que ele tinha feito, mas ele falou: eu quero te dar todos os presentes que eu trouxe. Mas Eliseu rejeitou todos os presentes, porque aquilo ali não era para ele. A glória não era para Eliseu, e sim para Deus, que tinha feito um milagre através da vida de Eliseu. Eliseu foi um profeta, crianças. E aí, crianças, Eliseu recusou, e a gente aprendeu uma lição com a vida de Eliseu. Ele largou tudo e seguiu a Deus. Ele obedeceu a Deus. E aí, Profelô, vamos fazer uma oração para dessa história? Vamos sim, Prof. Gado. Então, criança, aonde você estiver, com a sua família, quem estiver com você, eu convido você agora a fazer uma oração. Fechem seus olhos, juntem as suas mãozinhas e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma história do Nova Kids, porque entendemos que se o Senhor falou, a gente precisa obedecer. Que a gente seja que nem aquela menina que falou de Jesus para a sua senhora. Que nada nos impeça de falar de Ti, aonde nós estivermos.
que cada criança que esteja assistindo esse vídeo possa estar entendendo que tudo que tem na sua vida é para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém! E crianças, toda quarta-feira a gente vai ter histórias. Muito legal, né, Prof. Elô? Isso mesmo, às 9 da manhã, convide toda a sua família, se reúna e venha conosco aprender mais um pouquinho da Bíblia. E domingo teremos o Nova Kids na sua casa.